hoje entrar em uma aventura que vai tecnicamente dizer assim, vamos dizer, desafiar a física e levar alguns dos nossos protagonistas para um outro universo. E aí, você já tem uma ideia de qual é a nossa discussão de hoje? Mas antes de entrarmos mais a fundo nessa discussão, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Universos Paralelos pertence ao catálogo da Disney Plus e lançou, se eu não me engano, gente, posso estar enganada, mas em 2022, lá por agosto, outubro, por aí mais ou menos. É uma produção francesa e vai nos levar a acompanhar 4 adolescentes: Romena, Sam, Victor e o mais questionável, na minha opinião, que é o Bilal, que é um nome francês, antes que vocês comecem a tirar sarro. Esses 4 adolescentes sempre viveram a vida inteira juntos, sempre festejando, comemorando aniversários, aprontando muito, até que eles resolvem festejar o aniversário do personagem que é o Bilal. E eles vão num bunker, mais ou menos, esses 4 adolescentes, e tá tudo dando certo, tudo indo muito bem. A Romena e o Sam estavam naquele clima maravilhoso. O Sam ia dizer pra Romena que gostava dela, até que em um momento a luz de todo o local se apaga e a gente começa a acompanhar junto com o Sam a Romena voltando no tempo, envelhecendo e de repente voltando a ser criança. Aí quando a luz volta, o Sam tá sozinho no bunker. E onde estava o Victor e a Romena e o Bilal? Simplesmente eles sumiram. O que aconteceu aí? Gente, quando eu li o enredo dessa história, é justamente isso. Alguma coisa havia acontecido. 3 adolescentes haviam sumido e um mistério por trás de tudo. Universos Paralelos vai trabalhar justamente isso. Uma questão de viagem a outro universo e viagens no tempo, o melhor jeito de se dizer. A princípio, o Sam percebe que está sozinho dentro daquele bunker. Quando ele olha mais atentamente, percebe que é um homem mais velho que ele, mais ou menos de uns 30 anos. Entra em desespero e resolve sair correndo de lá. Só que há um pequeno detalhe: a porta do bunker estava fechada, o que foi nos mostrado, o que é nos mostrado, melhor dizendo, na série, que não havia sido fechado. Gente, então se você é tipo fã dessa questão de viagem no tempo, universos paralelos, eu acho que você tem que dar uma chance para essa série, porque ela é bem interessante. Porque irá fazer os nossos protagonistas se questionarem o que aconteceu. Um outro ponto interessante dessa série, que antes de nós conhecermos os nossos 4 protagonistas, a série começa justamente em um local, em uma parte, em uma montanha, em que nós vemos um garotinho de mais ou menos, eu acho que uns 7 anos, junto com seu cachorro, andando com ele por ali, quando de repente algo começa a acontecer. Nós vemos meio que um tornado, o cachorro começa a ficar incomodado, a latir, quando dá um apagão, melhor jeito assim, uma explosão, tá, gente? O melhor jeito de se dizer assim, para se explicar isso: o garoto havia sumido e o cachorro havia se tornado pequenininho. Então você já tem uma ideia de que realmente nós temos uma viagem de tempo nessa série. Então é isso que já começa a ganhar, na minha opinião, o que ganha, na verdade, todo o papel dessa série é justamente isso. Essa parte de ficção científica que vai, vamos dizer assim, desafiar a física nesse sentido de como eles viajaram no tempo. Qual é a chave que fez tanto a Romena, quanto o Victor, quanto o Bilal sumir e somente o Sam ficar naquele ambiente? Aí quando o Sam sai correndo, o homem que havia surgido lá começa a se questionar e chama pelo nome do Sam. Aí a gente entende que aquele rapaz de mais ou menos uns 30 anos de idade era o próprio Bilal. Então, o Bilal também havia viajado no tempo. Só que ele estava meio atordoado com toda essa explicação. O que havia acontecido com seus amigos, o que havia acontecido com ele. Gente, nós vamos entrar a partir daí em uma aventura dividida em 2 universos.
A primeira parte é justamente acompanhar o Sam e o Bilal nessa parte do que aconteceu com eles. Eles estão em um determinado universo e os pais daqueles que haviam sumidos, que era o caso do Victor e da Romena e até do próprio Bilal, estavam preocupados com seus filhos, onde eles haviam parado. E a gente vai acompanhando isso até o próprio Bilal provar para o Sam que ele é o amigo dele que havia sumido e envelhecido. Enquanto nós acompanhamos todo esse processo, lá pelo segundo ou terceiro episódio, mais ou menos, gente, nós mudamos para o outro universo. Então é interessante, quando a gente tem essa mudança, nós vemos essa como se fosse a tela dividida e o mundo girar. Exatamente como é o caso daquela questão de Stranger Things pro outro mundo, para aquela parte obscura, em que eles giram e nós iremos acompanhar os dois outros personagens que haviam sumido. Então, quando gira e nós vamos para o outro universo paralelo, nós encontramos então Victor e Romena perdidos, não entendendo o que estava acontecendo, porque quando eles acordam, quando a luz volta no bunker, não existia Sam e Bilal. E quando eles vão sair do bunker, algo estranho existia. A porta estava fechada. Então, gente, é interessante porque, tecnicamente, vamos dizer, as duas histórias acontecem nesse mesmo momento, nesse mesmo desenvolvimento de linha. Está acontecendo na mesma hora. Nós temos o Sam e o Bilal em um momento da história e nós temos o Victor e a Romena em outro momento da história, em dois universos completamente paralelos. Gente, é interessante isso, porque você começa a criar teorias e começa a se questionar o que poderia estar ligado com essa questão de viagem no tempo dos dois mundos. Os dois universos nunca deveriam ter se cruzado. A gente começa a entender isso muito mais pra frente. No universo do Sam e do Bilal, nós vemos a questão dos pais do Sam e do Victor, porque os dois são irmãos, questionando, procurando, tentando entender onde estava o Victor. O mesmo caso com a mãe da Romena, que tenta a todo custo entender onde sua filha poderia estar e por que ela faria isso, já que ela tinha uma paixão muito grande pela própria mãe, como também pela própria irmã. E nós temos a mãe do vilão, que tenta encontrar uma explicação coerente para aquilo, enquanto tenta a todo custo dar um jeito de harmonizar o que está acontecendo em seu trabalho. Que ela é o que? Ela é uma cientista. E eles estão tentando dar uma explicação, gente, muito coerente sobre o que é uma questão de uma energia, em que eu acho que eles estão tentando, o melhor jeito de se dizer isso, é meio que abrir um buraco, um portal para um outro universo. Só que nunca está dando certo. Algo está errado, porque cai a energia e nunca dá resultado. Tecnicamente, a gente entende que é isso que eles estão fazendo. Algo, sinceramente, que é perigoso e que pode causar um grande problema mais pra frente. Aí, quando nós começamos a acompanhar, então, o Victor e a Romena, parece que fica um pouco de lado a história dos outros dois protagonistas. Como eu disse, a princípio, os dois momentos deles de quando eles são separados acontecem ao mesmo tempo. Porém, no universo em que a Romena e o Victor está, as coisas começam de repente a andar mais rápido. E a gente começa a entender em certos pontos o lado do próprio Victor. Victor sempre foi criticado pelos pais porque ele não era, vamos dizer assim, o garoto perfeito, enquanto seu irmão Sam já era aquele garoto perfeito. Sam sempre foi de tirar boas notas, nunca deu problema e tudo. Porém, Victor sempre tirou boas notas, mas sempre trouxe problemas para os pais. Então a gente vê aquele equilíbrio. E quando o Victor aparece sem o Sam, as coisas começam a se complicar ainda mais, porque acusam o garoto a todo um instante de que ele é o culpado do sumiço de seu irmão. Enquanto Romena acaba se tornando uma pessoa mais fechada e se culpando pelo que aconteceu, apesar de que os dois não entendem. Mas no mesmo episódio em que a gente acompanha os dois, o tempo passa rápido, como eu disse, e daí a gente pula para 4 anos para frente, em que nós acompanhamos o Victor em um internato na Suíça, enquanto a Romena está substituindo sua mãe no mercado. Então é interessante esse desenvolvimento, porque parece que em uma linha do tempo, em um universo, a história está acontecendo
mais lentamente, enquanto em outro universo as coisas estão indo mais rápidas, com frequência. É como se tudo acabasse muito mais rápido. E nos momentos em que nós voltamos para o universo em que se encontra o Sam e o Bilal, nós vemos que o Bilal tem, em certos momentos, problemas de memórias. Algo faz com que ele perca o sentido, porque ele não está na linha do tempo, a minha opinião. Mas não é bem isso, gente. E daí a gente volta novamente para o universo em que o Victor e a Romena se encontram. Eles começam a perceber que algo que está ligado com a viagem que eles fizeram é justamente o que aconteceu na empresa em que a mãe do Bilal trabalhava. E é a partir daí que as coisas começam a se desenvolver. Gente, eu contei basicamente a história do que vai acontecer para vocês terem uma ideia melhor. Nós temos 2 universos, 2 histórias que em algum momento vão se cruzar. Porém, não deveria se cruzar. A história em si é muito interessante e bacana. Eu acho, na minha opinião, que em um momento, em um certo ponto, a série meio que acaba nessa primeira temporada porque dá uma solução muito show de bola, muito bacana. Porém, existem certos pontos que não foram explicados, que é a questão principalmente, primeiro, do menino que sumiu no começo da série, que é esse garotinho de 7 anos que sumiu, e o cachorro que, vamos dizer, voltou no tempo, e a existência do Victor e da Romena, porque de todos os personagens, eles dois são os únicos que conseguiram poderes sobrenaturais. O Victor consegue tirar a vida das coisas, enquanto a Romena para o tempo. E é interessante isso porque o dela meio que a gente já tinha uma noção do que isso aconteceria quando aquele corte de luz e de repente o Sam e ela vão se beijar. O Sam percebe que a Romena uma hora envelhece, uma hora volta a ser uma criança, daí de repente volta a ser uma adolescente. Então a gente já tem uma ideia de que a Romena ela vai ter a capacidade de controlar o tempo. E eu acho que é isso que torna a série mais interessante. Por que somente aqueles dois conseguiram superpoderes, enquanto os outros dois não tiveram? Parece que o único que não tem uma diferença, que não teve algo que mudasse a pessoa em si, é o próprio Sam. Porque a Romena, o Victor e o Bilal tiveram uma mudança. Então é surpreendente isso na série. Em alguns momentos ela é um certo parada, em outros momentos, eu vou ser bem sincera, principalmente o momento em que a mãe dele, do Bilal, explica o que aconteceu, eu achei muito confuso mesmo, mas é que eu não entendo muito de física. É muito voltado realmente, acho que nessa parte de física, mas que te encanta nesse sentido, pra fazer você querer naquela questão, o que aconteceu realmente naquele bunker? O que fez com que 2 adolescentes, ou melhor, 3 adolescentes mudassem muito? Sinceramente, gente, eu não sei se é baseado em um HQ, porque tem muito meio que cara de HQ, mas eu acho que não. Eu acho que é uma produção realmente original. Então, assim, em certos pontos, como eu disse, a série meio que dá um final fechado, meio, vamos dizer assim, entre aspas, porque eles conseguem resolver toda a questão, todo o problema, mas o final da série, ela dá a entender que há um gancho de continuidade. Ela já dá um gancho porque não se tem uma explicação de como realmente a Romena e o Victor têm esses poderes, não se tem uma explicação de quem é aquele garotinho que sumiu e o que tudo isso envolve. O que é essa empresa em que a mãe do Bilal trabalha e o que eles querem fazer? Qual é o real objetivo deles? Então, assim, é bem interessante. Eu achei bem bacana essa produção porque se dá muito... eu quero mais. Meu Deus, o que aconteceu? Nossa, que raiva. Literalmente, eu criei muita raiva do Victor. Por mais que você entenda por toda a situação que ele passou com questão dos pais, tudo. Mas ele é um bostinha, na minha opinião. O personagem é um bostinha. Ele acha que tem que ser... ele foi rejeitado, tudo. Isso não dá muito direito de querer cagar com a vida do irmão, porque o irmão não tem muito culpa do que aconteceu, apesar de que o irmão poderia ajudar, mas ainda se torna um bostinha. Eu não gostei muito do personagem, mas te faz aquele, eu quero mais, o que vai acontecer? Eu espero que então tenha uma continuação essa série, porque é bem legal, é bem interessante. Não é muito uma série, na minha opinião, infantil, porque
porque é bem cabeça, você tem que estar pensando muito, tentando entender toda a situação. Eu acho que é uma série mais realmente por uma questão para um público adolescente, por mais que esteja numa plataforma infantil, é mais para um público adolescente e que curte, eu acho, muito essa questão de ficção científica, de viagem no tempo, outros universos, pessoas com superpoderes e tudo mais. Então, se você ainda não ouviu falar dessa série, ou se você já viu na plataforma e ficou na dúvida, dá uma chance porque é bem interessante mesmo, gente. Eu acho que ela vai agradar muito vocês nesse contexto de, como eu disse, se você é fã dessa parte de ficção científica, viagem de tempo, eu acho que vai te agradar bastante. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu essa série Universos Paralelos, o que você achou? Qual que é a sua teoria sobre a questão do Victor e da Romena terem superpoderes e os outros não? Qual a sua opinião? O que vai ter na segunda temporada? Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixa agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!